Tem paciente que nunca vai poder ser liberado da avaliação, da intervenção, tá? A gente vai ter que estar num atendimento constante. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Olá, Karen, boa noite. Minha maior dúvida e questionamento no momento é que estou atendendo por convênios. Como avaliar no mínimo possível, pois são muitas crianças? Primeiro, você está atendendo por qual tipo de convênio? Porque a neuropsicopedagogia ainda não tem convênio, então tem que tomar muito cuidado com o que você está atendendo. Mas assim, para você fazer a avaliação, a gente não pode pensar em mínimo possível. A gente tem que pensar numa bateria de avaliação que vá nos dar embasamento para o processo de intervenção, tá bom? Então, assim, o protocolo diz de 3 a 6 sessões. Então, o mínimo para você seria 3 sessões de 1 hora e meia, tá? Então vejam que ainda assim, mesmo sendo mínimo, é bastante tempo para você avaliar, é bastante tempo para você dedicar. E se você está com muitas crianças, diminui o número de crianças. Por quê? A gente não está aqui buscando quantidade de atendimento. A gente está buscando qualidade de processo para poder realmente impactar essas pessoas e gerar transformação. Então, veja, alinhe a sua agenda, né, organize a sua agenda para que você possa dar o melhor atendimento possível, tá bom? E se você falar para mim assim, o mínimo, então o mínimo são 3 sessões, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, tem que ser esses dias que o protocolo nos pede que sejam dias espaçados, tenha pelo menos um dia de intervalo entre uma sessão e outra, e você vai fazer de 1 hora e meia essa sessão. E aí você vai aplicar a bateria de testes. Você vai, em uma semana, finalizar um processo que normalmente as pessoas levariam 1 mês para fazer, tá? Mas tem que ter prudência, tem que ter protocolo e não pode ser de qualquer jeito, tá bom? Então, veja aí uma maneira de você adequar esses pacientes ao seu tempo e não adequar o tempo que os pacientes querem para um resultado, para um fechamento, para uma avaliação, tá bom? O processo tem que ser realizado com cautela, porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de vidas. Eu mesma, eu fazia esse processo bem rápido de avaliação. E o que eu percebi? Eu percebi que eu tinha um prejuízo muito grande na interpretação e coleta dos dados. Então, eu levo de 4 a 6 sessões, né? Que o máximo são 6 sessões, mas eu levo em torno de 4 sessões para realizar um processo de avaliação, e eu gosto de fazer no máximo 2 sessões na mesma semana. Eu até prefiro fazer uma sessão por semana, porque dá mais tempo para eu poder coletar dados, para eu poder analisar e fazer a minha parte qualitativa da minha abordagem da avaliação, tá? A gente não pode fazer isso atropelado. Não é um atendimento neuropsicopedagógico, não é fast food, não é Nissin hoje que fica pronto em 3 minutos, tá bom? A gente tem que tomar o tempo para fazer, até para a gente refletir em relação à coleta dos dados, tá bom? Como iniciar com crianças com TDAH e dislexia? Sendo neuropsicopedagoga é o mesmo que psicopedagoga? E eu vou falar com relação aqui como atender criança com TDAH e dislexia. Na neuropsicopedagogia, você vai atender da mesma forma, você vai seguir o protocolo neuropsicopedagógico. Por quê? Porque a gente não faz distinção para sujeitos com ou sem transtornos. A gente não faz distinção. A gente atende, o que a gente vai ver? O processo de aprendizagem. Independente se ele tem TDAH, se ele tem dislexia, se ele tem TEA, se tem síndrome de Down. A gente vai fazer o protocolo de avaliação, porque o nosso objetivo não é chegar num diagnóstico, a nossa avaliação é para identificar o processo de aprendizagem, em que ponto o nosso paciente está. E mesmo que ele tenha TDAH, nem todo mundo que tem TDAH está no mesmo ponto do processo de aprendizagem, entendeu? A gente tem cada um no seu momento de processo. E a gente precisa entender que momento é esse que o nosso paciente está, e mais, entender qual é a sua dificuldade real, quais são as suas potencialidades e quais são as suas áreas de interesse. Porque o nosso processo
de avaliação, ele tem como objetivo dar um direcionamento para o processo, para o protocolo de intervenção, tá? Então, independente se tem dislexia, TDAH, você vai realizar o protocolo que eu falo para vocês da aula 2. Então, volta para a jornada, assiste a aula 1, você vai ver a diferença da neuropsicopedagogia com a psicopedagogia, e assiste a aula 2, que eu vou falar dos protocolos do atendimento de intervenção e de avaliação, tá bom? Perguntas por aí? Sim. Vamos lá. Deixa eu só... Como seria a neuropsicopedagogia hospitalar? Neuropsicopedagogia hospitalar é uma especialização lato sensu, ela não é um campo de atuação da neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela tem 2 campos de atuação. O que são campos de atuação? É a maneira como o profissional vai atuar. Tanto que a CBO, a gente tem 2 números no código, lá na Classificação Brasileira de Ocupações da CBO, que é a neuropsicopedagogia clínica e a neuropsicopedagogia institucional, tá? O atendimento hospitalar você vai realizar dentro do campo de atuação ou clínico ou institucional, porque aqui a neuropsicopedagogia clínica, ela tem relação com o número de pacientes que você atende. A clínica é individual, a institucional, ela é coletivo, atendimento em grupo. Então, você não tem, não chama pelo espaço, não é institucional de instituição, não é clínico de consultório, tá? É clínico de atendimento individual, atendimento mais clínico, mais específico, individualizado, e institucional é um atendimento coletivo, que demanda grupos, né? Então, são várias pessoas que são atendidas ao mesmo tempo, tá? Agora, você ter espaços de atendimento, por exemplo, na escola, no hospital, na ONG, no posto de saúde, enfim, numa instituição, numa empresa, numa clínica, são locais de atuação e não campos de atuação, tá? Então, existem 2 campos de atuação, clínico e institucional, que está relacionado com clínico, atendimento individualizado, institucional, atendimento coletivo, mas não existe neuropsicopedagogia hospitalar, não existe neuropsicopedagogia escolar, neuropsicopedagogia empresarial. O que existe é a atuação do profissional neuropsicopedagogo dentro destes espaços. E aí o profissional vai determinar se ele vai atender dentro de um hospital de maneira clínica, de maneira individualizada, ou vai abranger grupos coletivos, tá bom? Ou vai atender de maneira institucional, que é atender grupos de maneira coletiva. Graduada em Neuropsicopedagogia e Educação Especial Inclusiva. Gostaria de saber se eu posso fazer atendimento clínico ou institucional. Pode fazer os 2, porque não existe uma lei que delimite que apenas quem fez pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica pode clinicar, ou quem fez especialização em neuropsicopedagogia institucional pode trabalhar na maneira institucional. A gente não tem uma lei. Então, qual que é a máxima que vale? O profissional, para atuar com neuropsicopedagogia, precisa ter um certificado válido de uma faculdade válida pelo MEC em neuropsicopedagogia, independente se é clínico, institucional, neuropsicopedagogia, hospitalar, escolar, gestão, enfim, tem que ter a palavra neuropsicopedagogia. E aí você, enquanto profissional, vai optar se vai atuar clínico ou institucional. Claro que quem faz a área clínica vai ter uma aptidão maior para clinicar. Quem faz a área institucional vai ter uma aptidão maior para trabalhar com institucional. Mas você não precisa ter outra pós-graduação para realizar atendimento institucional, se você for clínico e vice-versa. E quando não tem nada, você também pode escolher, tá? Os instrumentos de avaliação psicopedagógicos são os mesmos da neuropsicopedagogia? Oi? O mesmo instrumento que você usa na psicopedagogia são os mesmos que você usa na neuro? Não mesmo. Na neuropsicopedagogia, se você for comparar, são instrumentos também utilizados na neuropsicologia, desde que não sejam restritos a psicólogos, mas não são os mesmos instrumentos da psicopedagogia, porque a psicopedagogia ela tem outra fundamentação teórica, ela está embasado aí numa outra vertente da psicologia, que é a psicologia social, que é a psicanálise, né? A escola
da psicologia, da psicopedagogia, né? Então, você não vai utilizar instrumentos da psicopedagogia. O que a gente utiliza, que é muito comum na psicopedagogia, que a gente pode utilizar, são as provas operatórias piagetianas. Por quê? Porque as provas operatórias piagetianas, elas são construídas com embasamento na psicologia cognitiva, que é na teoria de Piaget. Mas fora isso, a maioria dos instrumentos psicopedagógicos a gente não utiliza. A gente utiliza instrumentos de avaliação neuropsicológica, tá? Da psicologia, que não são restritos a profissionais, né, da psicologia. Então, a gente pode utilizar. Porque ainda, como a neuropsicopedagogia é uma ciência muito nova, a gente ainda não tem pareamento e padronização de instrumentos próprios. Mas, quiçá, logo a gente vai ter aí um desenvolvimento de pesquisa bem grande na área. A gente aqui está construindo, implementando um instituto, né, Instituto de Neuroaprendizagem, Instituto Karen Denise. Quem sabe aí daqui a uns anos a gente consegue trazer essa área de pesquisa também para construção e padronização de instrumentos. Boa noite. Boa noite! Na aula 2, você mostrou alguns instrumentos de avaliação e intervenção. No seu curso, você nos ajuda a escolher o melhor instrumento para ativar a área necessária do cérebro? Sim, eu dou todas as orientações do protocolo de avaliação, do protocolo de intervenção. A avaliação é onde a gente vai escolher instrumentos para coletar dados, entender, né, como se dá essa aprendizagem no nosso paciente. Na intervenção, nós vamos criar meios e possibilidades de estimulação de todas essas funções cognitivas, que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, né? E eu auxilio vocês, além de tudo, a desenvolverem esse olhar clínico, onde vocês mesmos vão entender quais são todas essas áreas afetadas, todas essas áreas que precisam ser estimuladas, tá? Até mesmo através do modelo que eu criei e desenvolvi do plano de avaliação, plano de sessão de avaliação, plano de intervenção, plano de sessão de intervenção, que tem como abordagens, né? Você identificar já no momento do seu planejamento quais são as áreas cerebrais que vão ser abordadas, né? Quais são as áreas que vão ser afetadas a partir da estimulação ou da aplicação do teste de avaliação ou da aplicação do instrumento de intervenção. O mesmo profissional poderá oferecer atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico, mesmo que ele sendo... Os dois, né? Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Mas pode, porque você é habilitado, você pode fazer o que você quiser com os seus certificados. Mas eu mesma não recomendo que você ofereça os dois trabalhos, por serem áreas muito misturadas ainda. Há uma possibilidade muito grande de haver uma confusão. Misturadas com a sociedade, né? Isso, e às vezes o profissional também não consegue separar muito bem o que é a neuropsicopedagogia da psicopedagogia e acaba aí misturando os protocolos dentro do atendimento. Então, é algo que eu não recomendo, mas que você pode fazer, você tem autonomia para fazer sim, tá? E é muito sério isso, porque daí a pessoa, quando ela acaba misturando os protocolos, chega depois no neuropsicólogo, enfim, outro profissional, a pessoa cai em descrédito. Por exemplo, a mesma coisa que um dentista. O dentista, ele é habilitado ali para tratar teu canal e ele é habilitado para aplicar um botox. Você vai lá aplicar um botox, ele vai abrir tua boca e vai tratar um canal? Você não pediu para tratar o canal, você vai lá fazer o botox. Ou o contrário, você vai lá fazer um canal que está te incomodando, né, de maneira questão de dor, e aí o dentista pega e aplica uns botox. Enquanto você está aqui fazendo um tempinho aqui, vou deixar você aqui aplicar uns botox. Não pode, não mistura protocolo, né? Não mistura protocolo. Então, eu não recomendo que um psicopedagogo seja psico e neuro ao mesmo tempo. Eu recomendo, do fundo do meu coração, que você veja qual você quer atuar, até para você desenvolver melhor as suas técnicas. Porque, assim, tem muita gente que hoje pensa o seguinte, que quanto mais você tem de pós, de certificação, de carteirada, melhor você é o profissional. Mas eu digo para você que quanto mais específico for o teu foco de atuação, melhor você é um profissional. Porque aquele que às vezes diz saber muito, faz pouco. Quando aquele que parece que sabe pouco, sabe muito dentro daquele pouco. Então, eu recomendaria que você escolhesse uma área da que mais você se identifica, seja com a psicopedagogia, que é uma área incrível, sempre foi meu sonho de ser psicopedagoga, até eu conhecer a neuropsicopedagogia, ou pela neuropsicopedagogia, que é uma área que está em expansão muito grande no Brasil atualmente. Então, vai ao seu critério, mas eu
eu mesma não recomendo que você se posicione das duas formas. Tanto que eu optei, né, pela neuropsicopedagogia. Eu sou aplicadora de aba e eu sou musicoterapeuta. E hoje eu só me posiciono como neuropsicopedagoga. Afinal, eu sou pedagoga, sou técnica em biblioteconomia, enfim, sou psicomotricista, sou especialista em neuroaprendizagem, em educação infantil, mas só me posiciono como neuropsicopedagoga. Todo o restante me dá competência teórica para ser a melhor profissional que eu posso todos os dias, né? A cada dia me tornar uma profissional melhor. Mas eu me posiciono apenas como neuropsicopedagoga. Quer dar uma olhada se tem pergunta? Tem bastante aqui. Vamos para o Instagram. Vamos lá. Neuropsicopedagogia é uma área da educação ou da saúde? Pergunta cabulosa. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar que ela vem com base na educação e na saúde. Então, ela é transdisciplinar, ela transcende esses dois campos de atuação. Ela perpassa os dois momentos, mas ela não é nem da educação e nem da saúde. Convênio não reembolsa? Convênio não reembolsa o neuropsicopedagogo? Não, porque a neuropsicopedagogia ainda não faz parte do know-how de profissionais para convênio e para reembolso. Tá? Mas isso é uma questão técnica, isso não é questão da neuropsicopedagogia, gente. Quem está iniciando após a neuropsicopedagogia, você recomenda algum livro? Para quem está iniciando após, recomendo o livro Educação, Neurociências da Educação, de Cosenza e Guerra. É um livro incrível que vai te trazer de uma maneira muito didática, inclusive a partir de ilustrações, a compreensão do sistema nervoso e como ele está relacionado com a aprendizagem. Aquele material da pirâmide tem alguma idade específica para atender? Não sei o que ela está falando. Torre de Hanoi. Ah! A Torre de Hanoi parece uma pirâmide do Egito. Entendi. A minha parece mesmo. Vê como é uma transposição didática aqui. O que a pessoa perguntou da pirâmide? Se tem aqui, pera, deixa eu ver aqui. Tem uma idade específica para usar esse instrumento? Agora entendi a pergunta. Não tem uma idade específica. Você pode trabalhar com qualquer idade. Eu atuo com a idade de 7 a 17 anos, tá? É o meu público-alvo. Mas você pode usar com menor idade, com maior idade. Inclusive, a tua região é bem complexa até para adultos, você pode utilizar, tá bom? Existem aí tabelas normativas para isso. Então, acho que você já respondeu uma outra pergunta aqui, se tem alguma idade específica para fazer avaliação em crianças. Você vai definir o seu público-alvo. Não existe idade específica. Qualquer sujeito com prejuízo na aprendizagem, independente da idade, você vai desenvolver um processo de avaliação e de intervenção ali na neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia não tem instrumentos próprios de avaliação e intervenção? Não, infelizmente não, porque é uma ciência muito nova, mas como ela está ali da transdisciplinaridade, da pedagogia, da psicologia cognitiva e da neurociências, ela vai utilizar desses instrumentos que já estão validados para a população brasileira para serem aplicados, tá bom? Qual outra pós-graduação que você... Eles estão reclamando aqui que eu falei o nome do livro muito rápido. Gente, Neurociências e Educação. Esse é o nome do livro. Cosenza e Guerra. É o nome do autor. Só digita lá, livro. Eu acho que é Ramon Cosenza e Leonor Guerra o nome dos autores. Só digita no Google. Livro. É um com uma capinha verde. Eu não tô com o meu aqui, gente, porque o meu tá no consultório. Mas é um com uma capinha verde que tem um labirinto assim no meio, verdinho. Tá bom? Mas é Neurociências e Educação, tá bom? Qual outra pós-graduação você recomendaria para aproveitarmos mais o curso de neuropsicopedagogia? Eu não recomendo nenhuma pós-graduação, porque as pós-graduações hoje em dia, elas não têm uma qualidade muito boa, você vai gastar um dinheiro à toa. Eu recomendaria, se você quer investir em neuropsicopedagogia, invista em aperfeiçoamento profissional e em instrumentos para você usar no seu consultório, nos seus atendimentos. Adorei a parte que você falou na aula sobre como você começou, mas gostaria de saber como posso começar amanhã, por exemplo. Como é que é? Desculpa. A Promi falou assim, adorei a parte que você falou sobre como você começou, mas eu gostaria de saber como eu poderia começar amanhã. Eu não conheço você. Eu posso contar da minha parte, como eu comecei. E como eu recomendaria para qualquer um começar amanhã? Se posicionando, que é o terceiro pilar, que não basta a teoria. A teoria sem prática é só a teoria largada. A prática sem a teoria é um troço perdido, é um vagão descarrilhado. Agora,
juntando teoria e prática, você precisa ter um público, você precisa atender. Para você atender, você tem que ter o posicionamento. Então, são 3 pilares para aí se posicionar, tomar a posição de neuropsicopedagoga. E eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas onde? Nas redes sociais, no boca a boca, no offline, falar para todo mundo, tá? Por quê? Porque é assim que a gente vai chegar nas pessoas que precisam da neuropsicopedagogia. Além dos instrumentos tradicionais, você recomenda o teclado inteligente multifuncional? Deve ser um instrumento de AE. Não, porque a neuropsicopedagogia não tem foco na AE. Mas eu desconheço esse teclado aí, gente. Eu utilizo coisas que são práticas, que você vai utilizar de maneira prática. Talvez seja um excelente recurso. Até vou pesquisar. Marca aí para mim, né? Teclado multifuncional. Adoro teclado, tudo que a gente. Já tem um teclado. Até tem um. Não é teclado, é que é piano. Piano digital. Cara, explica para o pessoal por que você não dá lista de instrumentos aqui. Porque lista de instrumentos não é para todo mundo. Não depende muito do seu público-alvo, de quem você vai atender, como você vai atender. Lista de instrumento tem que você, assim, no meu método, eu ensino meus alunos a fazer uma lista de instrumentos, porque eu ensino eles a entenderem qual é o público que eles querem, segmentar esse público, entender quais são os instrumentos adequados para esse público e criar, construir essa bateria de instrumentos. Mas por que lista de instrumento não funciona? Porque a avaliação neuropsicopedagógica não é receita de bolo. Eu posso ter um instrumento que eu acho maravilhoso, mas que não cabe no seu bolso e que não serve para o seu paciente. Então, não funciona a lista de instrumentos. Quem te vende lista de instrumentos está te enganando, só digo isso para você. Vai te vender coisa que você nunca vai usar, tá bom? Então, você tem que aprender a ter essa autonomia, é isso que eu ensino. Eu te ensino a colocar a neuropsicopedagogia em prática, em movimento, com autonomia, sabendo o que é melhor para o seu paciente, o que é melhor para o seu atendimento. Atuar com um neuroPP clínico, existe algum tipo de registro, permissão para tirar, além, claro, da certificação? Não, só precisa do certificado válido para você ser neuropsicopedagogo clínico institucional, enfim. Válido em neuropsicopedagogia, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo para você ser neuropsicopedagogo, é um certificado de pós-graduação, especialização, lato sensu em neuropsicopedagogia. Pode ser psicopedagogia mais neurociência? Não. Tem que ser neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia, apenas. A Maritânia falou assim, então, para ver se ela entendeu bem. Faço avaliação, depois intervenção. Tem um número de intervenção para cada pessoa? Não. Quando eu devo liberar das intervenções? Quando você achar que o seu paciente não precisa mais de intervenção. Aí você vai liberar, quando ele chegar no objetivo que vocês traçaram lá no processo de avaliação, tá? Mas não tem um número para cada pessoa. Depende muito, tá? Depende muito mesmo. Tem paciente que nunca vai poder ser liberado da avaliação, da intervenção. Tá? A gente vai ter que estar num atendimento constante, por exemplo. Quem tem transtornos, às vezes eles precisam de acompanhamento enquanto estão na escola, principalmente acompanhamento constante. Mas vai depender muito do objetivo de cada paciente, de cada meta de cada paciente. Meu certificado está escrito neuropsicopedagogia. Posso atuar nos dois campos? Pode. E deve. Vamos colocar neuropsicopedagogia em prática. As provas projetivas que são usadas na psicopedagogia, pode usar na neuropsicopedagogia? Não, não pode. Quer explicar o porquê? Vai demorar para explicar, né? Vai demorar para explicar. É muita conceituação. Mas primeira coisa, porque provas projetivas têm base na psicanálise e a psicanálise não faz parte do arcabouço teórico da neuropsicopedagogia. Tá bom? A neuropsicopedagogia não faz parte da psicanálise, por isso não usa provas projetivas. Karen, o que são provas projetivas? Desenho do par educativo, ludoterapia, sand play, aquela caixa de areia projetiva, família terapêutica, nada disso é usado na avaliação neuropsicopedagógica, tá? Nada disso é usado. Para sessões e intervenções, tem um catálogo de valores? Não, não tem. Eu dei uma aula sobre precificação, tá? Na semana passada, eu expliquei passo a passo de como você calcular o preço para você aí atuar com neuropsicopedagogia, tá? Em relação a quanto cobrar ali, você já falou da live, mas acho que é interessante falar que assim, o mínimo que a gente pode cobrar numa sessão de avaliação é R$80, né?
Na verdade, assim, é uma pesquisa que eu fiz, né? A gente viu que o mínimo é R$ 80, tá? Para uma sessão clínica, para institucional 40, tá bom? Mas você pode fazer o seu preço, você pode fazer a sua precificação. Aí agora a aula de precificação que eu dei na semana passada já só está disponível para os alunos no método. Beijo para você e até mais!